Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar sobre Frankenstein de Mary Shelley, ou O Prometeu Moderno, também é outro nome dele, que é uma leitura que eu fiz esse mês e que explodiu minha cabeça de várias formas. Frankenstein é originalmente de 1818, ou seja, muito tempo atrás, e ele é conhecido como uma das primeiras obras de ficção científica nessa área sobre vida e tal, enquanto o Júlio Verne com Da Terra à Lua era uma coisa mais nave espacial, né, quando ele fez Da Terra à Lua. Esse aqui ele vai mais para essa parte de criação de vida, do que isso significa, se isso seria possível. E tem uma história bastante engraçada de que o livro provavelmente surgiu do Verdade ou Desafio ali de um conjunto de amigos que eram escritores. Cada um se desafiou a escrever um livro sobre ficção científica e terror, que ele tem uma vibe terror também. E aí a Mary Shelley, que é uma mulher, escreveu também e decidiu publicar, só que os outros a gente não sabe que fim deu, e o dela fez um sucesso absurdo. Eu confesso que quando eu fui começar a ler, eu fiquei com um pouquinho de preconceito no sentido de que essa é uma história muito conhecida, todo mundo já ouviu falar sobre o Frankenstein, o monstro verde que tem os parafusos aqui e tal, e a gente tem uma visão bem caricata dele também, né, dessa história monstruosa. Então eu pensei assim, cara, eu já conheço essa história. Acho que isso acontece com todo mundo que viu o filme primeiro que o livro, e aí vai ler o livro e fala, será que é tão bom assim? Só que nesse caso de Frankenstein, igual Eu Sou a Lenda, ele, cara, a história transcendeu. Pra mim, assim, foi uma surpresa muito grande, porque pra início de conversa, o foco do livro não é só a criatura ser um monstro. Ele aborda inúmeros temas que eu nem sabia que tinha como enumerar. Na história, nós temos o personagem principal, que é o Victor Frankenstein, que é o cientista que fez a criatura. Eu não gosto de chamar de monstro, mas que fez a criatura. E aí, nessa história, ele tá numa família que é funcional, tem uma mãe, um pai, eles são muito queridos e tal. Durante a juventude / infância, ele lia muitos livros, e ele leu alguns livros de ciência numa época onde ainda estava se descobrindo ali o limite científico, o limite da medicina. Cadê os livros? Cornélio Agripo, Alberto Magno e Paracelso. Ele lê alguns desses livros que são de ciência voltado para a medicina, esqueci de falar. E aí ele começa a estudar sobre isso, e um ponto importante, em um dos momentos que ele compartilha com o pai que ele tá lendo esses livros, o pai fala tipo, isso aí é besteira, e isso fica na cabeça dele. Então, esse rapaz, ele cresce, ele vai para a faculdade de medicina. Lá na faculdade, o pessoal tem os professores da medicina comum, vamos dizer assim, e tem um professor que é mais voltado para a área da química, uma área mais experimental. Ele começa a ser amigo desse professor e a gente começa a ver que tem alguma coisa estranha, porque ele começa a contar que, por exemplo, ele não tem isso de acreditar em alma, em fantasma, ele não tem esse temor da morte ou se tem alguma coisa depois. E eu só sei que ele começa a conduzir um projeto pessoal dele de dar a vida a uma criatura que seria, tipo assim, uma próxima raça da espécie humana. Uma criatura que conseguiria procriar, que conseguiria talvez ter filhos, que teria consciência. E a gente começa a ficar assim, cara, como assim? O livro, assim como outras ficções científicas, ele não explica exatamente como que essa coisa acontece. Tanto é que depois a gente entende que toda a história do livro é ele contando esse relato para uma outra pessoa. Então ele também não quer contar exatamente como foi feito, porque ele não quer induzir a pessoa a fazer a mesma experiência que ele. Eu só sei que ele faz esse processo, e no meio desse processo de fazer essa nova raça, essa nova criatura com partes humanas que ele encontra em tumbas e nananã, ele se dá conta de que o que ele tá fazendo é profano, é nefasto, que ele tá mexendo com coisas que ele não deveria. E assim que ele dá a vida para essa criatura, ele surta. E ele sai correndo, ele vai embora. E ele começa a fugir da responsabilidade, ele começa a fugir daquilo que ele mesmo criou. Só então que começa a parte de você entender o Frankenstein. E aí eu vou tentar não falar muito sobre isso, porque o objetivo dos vídeos nunca é, tipo, contar a história do livro, né? Mas contar o que essas reflexões me tornaram. Mas me pegou muito isso de que ele abandona a sua criatura e que ela fica ali, tipo, ao léu, aprendendo as coisas por conta própria. E a criatura, que eu não sei quando foi que a gente começou a chamar ele de Frankenstein, não sei se isso é uma fake news, está errado ou não,
mas essa criatura ela começa a crescer sozinha e ela tem uma aparência muito asquerosa. O livro fala que ela causa repulsa nas pessoas que vêm. Então todo mundo trata ele muito mal. E ele não é necessariamente mal, ele é tipo... Ele não tem a capacidade de fala, ele não tem as informações que ele tinha do cérebro da pessoa lá que pegou. Não sei como é que é o processo que foi feito. Mas ele não é mal, ele não é maligno. Ele se torna maligno inicialmente pela forma como trataram ele. Esse livro me fez refletir sobre muitas coisas. Ele me fez refletir sobre a nossa responsabilidade por aquilo que nós criamos. Porque eu, como artista, eu vejo isso o tempo todo. Será que a gente tem que produzir as coisas por produzir? A gente tá numa época de criar conteúdo, né? Então, quase todo mundo que tem uma rede social acaba sendo criador de conteúdo. E aí, sempre fica isso na minha cabeça. Será que eu tenho que criar conteúdo por criar? Será que qualquer coisa que eu jogar na internet é relevante? E esse livro me fez entender o quanto que não, a gente não pode criar por criar. Nós somos eternamente responsáveis por aquilo que criamos, tipo isso. E principalmente do ponto de vista artístico, científico, tecnológico, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós estamos produzindo, com aquilo que nós estamos incentivando, com os discursos que nós afirmamos, com as pessoas que nós apoiamos. Isso bateu muito na minha cabeça o tempo todo, porque uma vez que o Victor, o cientista, criou o Frankenstein e fugiu, ele, tipo, lavou as mãos dele, mas ele deixou pra trás uma criatura que ele nem sabia se era consciente, se era bom, se era mal, ele não sabia de nada disso. E o que males essa criatura poderia fazer? Ele só vazou, tipo assim, foi tipo um abandono parental, sabe? E isso é tenebroso, mas muitas vezes nós fazemos isso também com, sei lá, os conteúdos que nós criamos, com as coisas que nós falamos, quando nós falamos coisas pro nosso próximo, sem nos preocupar com o efeito que aquilo vai ter, sabe? De certa forma, a gente tá criando um Frankenstein e deixando ele solto, porque a gente não tá sendo responsável por aquilo que criamos. Esse livro também me fez refletir muito sobre a questão da inteligência artificial hoje, né? Eu acho que se nós fôssemos ter um Prometeu moderno, o Prometeu é um mito da mitologia grega, sobre a criatura que criou os homens a partir do barro e que deu para eles consciência, nananã, e que, salvo engano, pode ser que eu tô errada, que roubou o fogo para entregar esse fogo para os homens, no sentido de entregar essa tecnologia, esse conhecimento, essa sabedoria. E aqui a gente tem como uma versão de um Prometeu moderno, que é de 1800, então bastante tempo atrás, mas nesse sentido de você criar uma nova criatura, consciente, senciente, de certa forma, e que vai lidar com essas emoções, nananã, e até que ponto que o criador é responsável com isso. Isso me fez pensar em duas coisas. Primeiro, sobre as inteligências artificiais, que são desenvolvidas o tempo todo para programadores, né? Eu tenho entendido um pouco mais dessa área agora, porque eu entendi que, tipo assim, essa é uma tecnologia que ela chegou, então não dá pra gente ignorar e falar assim, eu vou só viver no campo e não vou ficar alheio a tudo isso. Não, a gente tem que ser responsável por tudo que nós criamos no sentido de humanidade. Então, eu tenho estudado, eu tenho aprendido bastante com pessoas que sabem mais que eu, e eu percebo que tem uma forma boa de você lidar com a inteligência artificial, que é no sentido de uma ferramenta, entende? Não dela substituir o criativo, não dela substituir a pessoa que cria, mas dela colaborar. Assim como você recorre ao Google para fazer uma pesquisa rápida, ao invés de você ir numa biblioteca, ler todos os livros e aprender. Nesse sentido, mais ou menos. E quando eu li sobre isso, eu pensei, se a gente cria uma tecnologia e abandona ela da mesma forma que o Victor Frankenstein fez, tem uma chance muito grande dela se voltar contra nós mesmos. E aí, até que ponto que nós estamos fazendo isso com as inteligências artificiais que nós criamos. E outra questão que eu pensei muito também foi do ponto de vista espiritual. Como esse livro é de 1800 e a gente tem uma tendência a ter uma presença cristã muito forte em todos os livros de clássicos que eu leio, eles têm uma vertente ali conservadora ou tem uma referência ao pensamento de lição de moral e tal nesse sentido. Nesse livro aqui tem muita citação de Deus, tanto é que a própria criatura, quando ele é abandonado, depois de um tempo dele aprender a ter essa consciência, ele fala pro Victor, né? Era pra eu ser o seu Adão, mas você escolheu que eu fosse o seu Lúcifer. Ele fala algo assim, tipo,
Você me fez seu inimigo, mesmo que eu não tenha feito nada pra você. Eu só queria ser amado por alguém que olhasse pra mim além da minha aparência grotesca. Ele meio que fala isso, tem um dos trechos que ele fala isso. E isso me fez pensar muito na nossa relação com Deus, como criatura. Tem um trecho que a criatura fala assim: maldito, maldito Criador, por que ganhei a vida? Porque naquele instante não se extinguiu em mim a centelha da existência que você me concedera de forma tão leviana. Ele fala isso. Então você vê que a criatura ela passa a se odiar pelo ódio que o Criador tem dela. E no nosso caso, nós não podemos dizer o mesmo de Deus. Esse é o que é o maluco, né? Na Bíblia a gente lê que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça, essa graça que a gente não tem capacidade de entender, ela é sobre Deus nos amar numa proporção que nós não merecemos, porque nós temos falhas, né? Nós falhamos com o nosso próximo o tempo todo, falhamos com nós mesmos, falhamos com Deus, porque administramos a sua criação de uma forma que não era para ser. No início da Bíblia, em Gênesis, a gente tem respostas muito claras para coisas que hoje a gente fica inventando uma tempestade em copo d'água. E no meu livro, O Aninho do Céu, eu falo bastante sobre a questão ambientalista, de você cuidar do planeta Terra, porque o planeta Terra é o nosso jardim. E a primeira missão que o homem ganhou quando ele recebeu a vida foi cuidar do jardim do Éden. E a gente abandonou isso por completo. A gente tá, exaurindo, destruindo a Terra sem cuidar, sem se preocupar. E por causa disso, eu refleti bastante que o tempo todo nós falhamos e nós damos motivos claros e conscientes para que Deus nos odiasse, para que Deus jogasse uma bomba em cima da gente, destruísse a gente. E isso não acontece, porque a palavra fala que a misericórdia de Deus se renova todos os dias e ela é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, as nossas transgressões por si só, mesmo que Deus não intervisse por si só, as nossas transgressões eram suficientes para a gente ser consumido, para a gente ser destruído, como consequência dos nossos atos. Mas isso não acontece, porque Deus é bom e Ele nos ama. E em Frankenstein é o oposto, A criatura nem chegou a fazer nada ainda e ela já é odiada pelo criador dela. E eu li isso e isso me ardeu, me deu vontade de falar assim... Me deu vontade de ser uma das pessoas, um dos aldeões que viu o Frankenstein, a criatura, tendo consciência, provavelmente eu não teria, mas tendo consciência, e falar assim: meu irmão em Cristo, você é feio, porque o seu criador te fez feio, mas Jesus te ama, sabe? Sei lá, de falar alguma coisa assim, de ter um olhar de misericórdia que ninguém mais tinha tido com ele. E que nós daqui da realidade, só podemos ser assim, só podemos ter essa noção de misericórdia porque Deus nos amou primeiro. A Bíblia fala isso também. Eu sou amado e eu amo porque Deus me amou primeiro. Isso é muito profundo. No geral, isso foi o que eu achei da leitura. Ela é um terror gótico, inclusive, é um livro de terror e ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica e eu sempre odiei filmes de terror. Mas todos os poucos livros de terror que eu li nos últimos tempos, eu gostei bastante, que foi um total de... Não foi só 2. Eu li Frankenstein, eu li também O Corvo, de Edgar Allan Poe, eu li outro do O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, e eu li também Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Então foram aí 4 livros de terror que eu li e eu gostei bastante. Não é aquele terror de susto, mas é um terror de uma coisa grotesca que você lê e que é tão grotesco que te faz refletir. Gostei bastante. Eu tô curtindo, esse gênero de terror que vai pra essa linha, assim. Nesse sentido, eu gostei. Recomendo demais a leitura. Eu não acho que ela é uma leitura pesada, apesar de que tem essas citações que eu falei, de falar sobre partes do corpo e tal, mas não é o tempo todo. Tem um fechamento perfeito. Enquanto eu tava lendo, eu falava assim, cara, mas isso aqui ficou uma ponta aberta. E até o final da leitura, a Mary Shelley fechou todas as pontas. Essa mulher, ela é um exemplo de escritora. Se eu for escrever textos escritos, eu vou super mirar nela, porque, meu Deus, leitura fluida, leitura bem feita, você lê. Eu li super rápido, porque você começa a ler e você quer saber o que vai acontecer na história. E se você já viu algum filme, de qualquer filme que você assistiu sobre Frankenstein, mesmo assim, leia, porque vale a pena.
Essa foi a resenha de hoje. Agradeço demais por você assistir até aqui. E não se esqueça, você é uma criatura, você é filho de Deus. Jesus te ama muito, não interessa se você é feio, igual a criatura. Mentira, nenhum de nós é feio. Você é uma pessoa especial. E a Bíblia fala que mesmo que a sua própria mãe venha te abandonar, ainda assim eu não te abandonarei. Isso é Deus falando. Então, mesmo que Vitor tenha abandonado a criatura, Deus não escolhe te abandonar. Deus escolhe ser misericordioso e te amar todos os dias. Que essa mensagem chegue ao teu coração. E é isso. Paz do Senhor e tchau, tchau.